já está gravado e vai para o YouTube, certo? Então, agora a gente vai aprender a transformar a unidade. Então, a primeira coisa que você tem que aprender nessas medidas, tanto em comprimento, área e volume, você tem que transformar unidades. Muita gente não sabe, se confunde, certo? É questão de faculdade. Muita gente na faculdade, na universidade, não sabe fazer transformações em unidades, certo, gente? Então, a gente vai aprender agora. A primeira coisa, nas nossas avaliações, as primeiras questões vai ser para transformar a unidade. Então, vamos colocando aí. Na apostila que eu mandei, existem alguns exercícios, certo? Vou colocar o chatzinho aqui. Deixa eu ver só como é que tá o chat aqui. Davi tá fazendo coisa feia. Ixi, Davi é só... Foi Davi que risca, Davi que fica fazendo coisa feia, mas não vou preocupar com o Davi, não. Qualquer coisa eu bloqueio ele aqui. Se alguém tiver incomodado com o Davi, pode dizer que eu bloqueio ele aqui, certo? Instante eu bloqueio. Vai rolar. Então, a gente vai aprender a transformar unidades. A transformação de unidades, da nossa avaliação, a próxima avaliação, quando a gente voltar, vai ser a primeira questão. Então, como é que a gente transforma? Está aqui o metro, olha. Aqui a unidade fundamental, né? O metro, e os múltiplos e submúltiplos, os símbolos. Como está se tratando de medida unidimensional, que é o comprimento, esse 1 também se relaciona com 10. 1, uma casa decimal. Então, na matemática, o que tem uma casa decimal está na casa dos décimos. Certo? Ou seja, se você quiser fazer transformações que você vai passando para a direita, certo? Você vai fazendo primeiro multiplicações. É a primeira coisa que vocês têm que ver. Certo? Fazendo transformações da esquerda para a direita, você vai fazendo o quê? Multiplicações. Certo? Do contrário, você vai fazendo o quê? Divisões. Isso aqui serve tanto para comprimento, para área e volume. Então, sistema métrico decimal. Para a direita, você vai multiplicando. Para a esquerda, você vai dividir. Como se trata de medida de comprimento unidimensional, casa dos décimos, cada passagem dessa é 10. Certo? Cada passagem dessa é 10. Ou seja, se você está partindo da esquerda para a direita, você vai multiplicando e cada passagem é 10. Certo? Então, se você, cada passagem é 10, duas passagens é quanto? Você não vai colocar 20, não, porque são multiplicações. Certo? Nesses casos aqui, no sistema métrico decimal, você vai fazendo multiplicações por 10. Você não vai fazer somas. Tem muita gente que coloca quilômetro para decâmetro, por exemplo. Coloca aqui metro para centímetro. Passa duas vezes, vezes 10, vezes 10. Aí a pessoa coloca vezes 20. 10 vezes 10, eu tenho uma absoluta certeza que não é 20, não. Certo? Então, 10 vezes 10, ou 10 duas vezes, 10 ao quadrado é 100. Então, passou uma casa é 10. Passou duas casas é 100. Passou três casas é 1000. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Passou quatro casas é 10.000. Passou 5 casas é 100.000. Passou 6 casas é 1 milhão. Certo? Então, aqui, na medida de comprimento, o máximo que vocês vão usar é multiplicar por 1 milhão ou dividir por 1 milhão. Certo? Porque a gente está tratando de quilômetro até milímetro ou vice-versa. Então, ou vai ser no máximo multiplicado por 1 milhão ou dividido por 1 milhão. Certo? Então, repetindo, não vai ser 20, não vai ser 30, não vai ser 40, não existe isso não. No sistema métrico decimal é 10 e múltiplos de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000, 100.000, 1 milhão. Pode chegar até 1 bilhão. Na parte de volume, vocês vão ver que o máximo que vocês podem ter aqui é 1 bilhão. Certo? Bi. Ok? Mas, por enquanto, na medida de comprimento, a gente vai tratar só com passando 10. 10 em 10 e, no máximo, 1 milhão aqui. Certo? Ou seja, se você tiver de quilômetro para milímetro, 1 quilômetro são quantos milímetros? 6, passa 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser vezes 1 milhão. Certo? Do contrário, milímetro para quilômetro, você faz o quê? Divide por 10 a sexta, que é 10 6 vezes, que é 1 milhão. Certo?
Então, aqui nós temos uns exemplos de transformações de unidades. Então, o primeiro exercício que eu quero que vocês façam é você pegar a apostila. Daqui a pouco eu coloco a página da apostila. E na medidas de comprimento você tem várias transformações, certo? Vocês vão transformar primeiro, só começar com as medidas de comprimento. Ok? No finalzinho da aula eu digo mais ou menos qual os exercícios que vocês vão fazer para casa. Para exercitar mesmo. Então, primeiro, transforme 2,3 quilômetros em metros. Então, voltando lá, ó, quilômetro para metro. Você vai fazer o quê? Multiplicar por 10 a terceira. Ou multiplicar por 10 três vezes, que foi o que ele fez lá. Ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Então, você fazendo essas multiplicações aqui, 2,3 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 2,3 vezes 1.000. Então, 2,3 vezes 1.000 é 2.300. Ou seja, movimentamos a vírgula 3 casas para a direita. É uma facilidade isso aqui. Então, em vez de fazer multiplicações, para você ganhar tempo, você pode fazer simplesmente, você pode deslocar a vírgula, certo? A casa que você passa, o número de casa que você passa é o número de vírgulas que você desloca. Ok? Lembrando que, se você estiver tratando aqui de multiplicação, você desloca a vírgula para a direita. Cuidado. Se tratando de multiplicação, você desloca a vírgula para a direita. Se tratando de divisão, você desloca a vírgula para a esquerda. Ok? Se tratando de multiplicação para a direita, se tratando de divisão para a esquerda. E quantas casas, professor? Aí depende. Depende com quem você está trabalhando. No primeiro exemplo lá, na letra A, quilômetro para metro. 3 casas. 1, 2, 3. Ou você multiplica por 1.000, ou você desloca a vírgulazinha 3 casas para a direita. A vírgula estava aqui, ó. Deslocando 3 casas para a direita. 1, 2, 3. 2.300. O senhor pode colocar 2.300,0? Pode. É a mesma coisa. Certo? Então, a movimentação de vírgulas ajuda bastante. Ok, gente? Letra B. Transforme 5 metros em centímetros. Aí você vai lá para a régua. Certo? Metro para centímetro. Quantas casas? 2. Multiplicando ou dividindo? Multiplicando. Então, ou você desloca a vírgula 2 casas para a direita, ou você vai multiplicar por quanto? 10 vezes 10, não bote 20 não. É 100. Certo? De metro para centímetro, cadê meu cursor? De metro para centímetro, você multiplica por 100. Ou desloca a vírgula 2 casas para a direita. Certo? O que ele fez aqui, ó, multiplica por 10 vezes 10, que é 100. 5 vezes 100, 500 centímetros. Certo? Do contrário, se você quiser transformar 500 centímetros para metro, em vez de multiplicar, você faz o quê? Divide. Foi o que ele fez aqui na letra, no 3, ó, na letra 3. Ó, no 3, número 3. Transforme 3 centímetros em metro. Centímetro para metro é 100. Só que centímetro para metro é dividido. Ó. Centímetro para metro. Esquerda. Aí você vai dividindo. Certo? Então você divide por 100. Ou você faz 3 dividido por 100, ou faz só o deslocamento da vírgula. A vírgula está aqui, ó. Cuidado, número inteiro. Certo? Deslocando 3 casas para a esquerda, a vírgula estava aqui. Vamos deslocar 1, 2. 0,03. Ou seja, movimentamos a vírgula 2 casas para a esquerda. Coloca no chat aí se alguém tem alguma dúvida, por favor. Eu já tinha passado, né? Todos os exercícios para reparação. Ele passou e passou mais 2 ainda na nossa sala. 6 exercícios. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não, porque ele já deu essa aula na minha sala. Na nossa sala não tinha dado. Também não, eu não. Nessa aula ele já tinha dado. Aqui, ó. Ele já tinha Alguém tá com o microfone ligado, né? é uma menina, não sei quem é. Acho que vocês estão ouvindo também. Lolói. Ainda não atrapalha muito não. Cadê Davi? Tá aí ainda? Tô silenciado. Davi. Eu não sei se é Davi do 8º A. Como é que eu sei isso? E não voltar às aulas, como faz para a prova? Não sei, cara. Vamos por partes, né? Vamos se preocupar com as aulas primeiro. O iPhone ainda tá com a câmera ligada. Olha como é que desliga. Eu tô quieto, já parei, viu? Certo, Davi? Não dizendo nada não. Calma, não se preocupe com prova ainda não, gente. Se preocupa com o conteúdo. Vocês estão vendo o conteúdo, vocês estão tendo live, estou colocando os exercícios aí. Se preocupe com isso. Prova é só um complemento. Certo? Vamos aqui para o 4. Transforme 4.000 metros em quilômetros.
Então, você vai lá na régua. Olha. Quando nós tivermos a prova, a avaliação, eu vou colocar essa reguinha lá na prova, certo? Para facilitar para vocês. Ok? Então, vocês vão lá e vocês metro para quilômetro, aí você faz metro para quilômetro. Então, para a esquerda, você vai dividir por quanto? Dividir por 10, depois dividir por mais 10, depois dividir por mais 10. 10 dividido 3 vezes é a mesma coisa dividir por 1000. Ou você desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Muita gente faz isso, entende, mas na hora que deslocar a vírgula, coloca uma vírgulazinha depois, ou coloca uma vírgulazinha antes, certo? Se você colocar 40 e a resposta for 4, está errado, certo? Desculpe. Se a resposta for 4 e você colocar a vírgula depois do zero, ficar 40, eu não posso colocar certo? É algo que as pessoas, que os alunos erram bastante. É só um pouquinho de falta de atenção, certo? Então, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda ou fazer a divisão por 1000. Então, vai ser, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a vírgula ficou aqui, fica 4,000, que é a mesma coisa de 4. Professor, eu posso deixar 4,000? Pode, certo? Se você tiver 4, você tiver 1 milhão de zero aqui, é 4. Então, tá certo. Você só não pode colocar a vírgula aqui, ó. Se você colocar a vírgula entre esses zeros aqui, não vai ficar 4, vai ficar 40. Uma coisa é 4 km, outra coisa é 40 km, certo? 4 km é daqui, numa bola são 4. 40 km é daqui para Tibau. Qual a diferença? Ok? Então, cuidado onde vocês vão colocar a vírgula, ok? Eu aconselho, depois que fazer a questão, vocês revisarem, vocês verem bem direitinho se a multiplicação ou a divisão foi certa, se viu a transformação de dado direitinho, certo? Se estava trabalhando com metro e quilômetro, se foi 1000, ok? Vocês vão vendo isso aí. Transforme 1 milímetro em centímetro, vamos lá. Milímetro para centímetro, primeiro a divisão, você já coloca lá, dividido. Por quanto? Uma casa, 10. Desloca a vírgula, uma casa para a esquerda, ou faz a divisão por 10. Certo? Aqui, ó. Tanto dividindo por 10, ou quando desloca na vírgula, uma casa para a esquerda, vai dar 0,1 centímetro. E o sexto, 2 quilômetros em milímetro. Então, o máximo aqui, ó. Então, quilômetro para milímetro. 6 casas. Certo? 6 casas é na ordem de 1 milhão, com M de milho, com M de mamãe. Certo? Então, aqui você vai multiplicar por 1 milhão, que na medida de comprimento é o máximo que vocês vão ver, viu? Ou você vai multiplicar por 1 milhão, dividir por 1 milhão, o máximo. Não é só isso não. Certo? Então, aqui, 2 quilômetros vezes 1 milhão dá 2 milhões de milímetros. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Não, ok. Então, vamos para o principal. Então, aqui na apostila, daqui a pouco eu vejo a página qual é, tem várias transformações para vocês fazerem, certo? Várias. Vocês vão fazendo, não precisa me mandar ainda, eu quero que vocês façam e exercitem, vocês mesmos, certo? Estou passando a bola, a responsabilidade para vocês. Pessoal, se eu não quiser fazer, paciência. Então, isso aqui vai cair a primeira questão da nossa próxima avaliação, transformação de unidades, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu acho que o pessoal dos outros oitavos, sem ser o A, sem ser o D, viram alguma coisa parecida com essa questão aqui, certo? Então, primeiro, vamos lá por esses exemplos. O principal desse sistema métrico decimal é vocês verem questões, problemas. Porque é isso que cai em Enem, é isso que vocês têm que aprender para o nono ano, e principalmente para o ensino médio. É você ter o problema, interpretar o problema e saber como utilizar. Essa é a dificuldade dos alunos, não só vocês, mas 70% dos alunos de ensino fundamental e médio não sabem, primeiro, interpretar uma questão de matemática, certo? E se você não sabe interpretar uma questão de matemática, você não interpreta uma questão de física. Okay? Por isso que a importância da matéria de português, interpretação. Então, o português não serve só para português interpretar aqueles textos, não. Como é que você aprende a interpretar uma questão dessa? Na matemática, não, é no português. Então, as disciplinas são ligadas. Preste atenção nisso. Ok? Então, vamos lá. Antônio percorre de casa até a escola, que frequenta um trajeto de 840 metros a pé e 1,56 quilômetros de ônibus. Primeira coisa, certo? Se vocês tivessem com a apostila aí, ou com essa questão, eu pediria para vocês grifarem. Vocês não vão grifar aqui, porque o risco aqui está... O risco de vocês está bloqueado.
Certo? Senão já o camarada aqui, que eu não vou dizer o nome, já tinha riscado aqui. Então aqui, metro, quilômetro. Primeira coisa que vocês têm que saber. Unidades diferentes você não pode trabalhar. Certo? Você tem que trabalhar na mesma unidade. Aqui você vai somar, ou você vai fazer a multiplicação, divisão, qualquer operação aqui, nesse caso aqui, no sistema métrico decimal, você só vai fazer operações quando as grandezas, quando os números, quando os valores estiverem na mesma unidade. Se alguém tiver com um caderno, anota isso aqui, mesma unidade. Porque você não pode simplesmente pegar 1,6 e somar com 840, não, que é uma soma, né? Se ele percorre 840 metros a pé e 1,56 quilômetros de ônibus todos os dias, então o total que ele percorre, por exemplo, por dia, vai ser a soma. Mas você pode somar quilômetro por metro? De jeito nenhum. Certo? Aí, professor, eu escolho qual? Nesse caso dessa questão, você só pode escolher, porque aqui eu não dei a possibilidade de escolha. Em 10 dias, ele terá percorrido em metros, está vendo que eu destaquei? Eu coloquei em negrito. Então, ele quer a resposta em metros. Ou seja, isso aqui, 1,56, você obrigatoriamente tem que transformar para metro. Professor, e se não estivesse pedindo? Aí, se não estivesse pedindo, aí você transformaria e deixaria na unidade que você quer. Mas, em 99,9% dos casos, em questões de IF, principalmente, ele vai pedir a unidade, ele vai dar a unidade que ele quer. E se ele não der a unidade, vai estar aqui nas alternativas, certo? Então, se eu não der aqui a unidade que eu quero, ele vai pedir nas alternativas aqui, do A ao E. Então, na alternativa está lá metro. E, às vezes, eles podem até também misturarem a alternativa A em metro, a alternativa B em quilômetro, para dificultar para vocês. Mas, nesse caso, nessa questão, ó, eu quero em metro. Passo 1, igualar as unidades. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente, transformar quem? 1,56 quilômetros para metro. Aí a gente volta lá, na nossa régua, transformar quilômetro para metro. Quantas casas? 3. 1, 2, 3. Para a direita, você faz o quê? Multiplica. Vai multiplicar por 30? Não. Vai multiplicar por quanto? 10 vezes 10 vezes 10. O 3 casas decimais na matemática é 1000. Então, quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Certo? Então, 1 quilômetro, tá aqui, 1,6 quilômetros, só faltam 10 minutos, mas eu abro outra reunião, certo, gente? Eu vou abrir de novo, falta um tempinho ainda. Vocês fazem o seguinte, vocês fiquem atentos lá no Google, que eu vou colocar o link de novo, ou na sala dos pais, ok? Então, nós temos aqui 63 participantes, a gente vai contar que vai ter mais ou menos isso. Eu vou dar outro link, aí abro novamente, certo? Não se preocupe, não. 1,56 multiplicado por 10, 3 vezes aqui, 10 a terceira, que é a mesma coisa, 1,6 vezes 1000, desloca a vírgula ou multiplica por 1000. A vírgula estava aqui, 1, 2, 3, 1,56 quilômetros, exatamente igual a 1.560 metros. Passo 2, somar. Então, eu tinha 840 mais 1.560, tchuf, 2.400, certo? 2.400 metros. É a resposta? Não. Interpreta a questão. Ele quer isso aqui em 10 dias. Se em um dia ele percorre 2.400 metros, em 10 dias ele percorrerá, então a regra de 3, simples. Se um dia ele percorre 2.400, em 10 dias, então vai ser 2.400 vezes 10, dá 24.000 metros. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Pode dar no chat que eu estou vendo aqui. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tem como silenciar o chat? Porque tá tendo muita notificação aqui, eu não consigo ver um pouco dos slides. Silenciar o chat? Não, acho que não tem como. Mas você tá vendo os slides aqui, né? Tá aparecendo o chat aí? Tá aparecendo muita notificação, o povo tá conversando muito. Ah, sei. Não, mas isso aqui não tem como controlar, né? Por isso a gente tá... É porque aqui Deixa eu fechar o chat aqui. É que eu tenho que deixar o chat aberto. Então o pessoal está fazendo a notificação no chat, mas a principal ferramenta de conversa entre vocês é o chat aqui, certo? Mas eu acho que aí o de vocês não está aparecendo no chat, tá? Tá aparecendo no chat. É porque o de vocês eu acho que é diferente. Eu pensei que vocês estavam vendo só os slides. Vou fazer o seguinte, vocês ficam prestando atenção só nos slides.
certo? Depois eu vejo se tem como silenciar o chat aqui, que eu acho que não tem. Mas Certo? o problema é que quando a gente tá olhando os slides, chega mensagem, aí fica Aí atrapalhando. fica de lado, não? Não, ele fica em Liga cima do mensagem a slide. cada Só lá embaixo. segundo. Fica na É frente, Só lá verdade. embaixo, o laranja. Não fica na frente. Pra mim fica de lado. Tem uma galera... Olha se você pega, se você consegue arrastar o... Se você minimizar, não fica na frente. Só Se fica você aparecendo a minimizar notificação, aqui. mas não Poxa, mano, atrapalha. só que é perturbar, velho. Velho, Eu acho que é só no computador que fica do lado. Eu consegui minimizar o meio. Vê No se vocês computador conseguem fica minimizar no os meio, aí vocês. tem como minimizar, mas toda segunda aparece alguma mensagem, velho. É só você arrastar pro ladinho e deixar bem pequenininho. Veja se vocês conseguem arrastar aqui. Ei, Porque aí depende de Tá me ouvindo? cada... Tá me ouvindo? Eu sei como bloqueia o chat. Como é que bloqueia? Tá vendo lá em cima, assim, não tem Zoom, Group, Chat? Aí não tem porque a o celular setinha? fica no meio da Clica em tela. O close. celular fica no... Deixa eu ver aqui. Mas não é o dono do negócio aqui, é as pessoas que estão vendo o chat. Liga o webcam. Gente, é só ficar com o celular na vertical. Só Mas no, é no horizontal, não? Daqui a pouco eu abro outra reunião, a gente vai ver só como é que bloqueia. Eu não sei, eu não estou conseguindo bloquear aqui, certo? O chat. O meu aqui eu consegui minimizar. Não estou vendo vocês conversando. Estou vendo só meus slides. Eu acho que vocês conseguem fazer isso também no computador de vocês. Ou no celular. Ou você consegue arrastar o chat para o lado, assim, certo? O meu aqui está minimizado. Toma, reclamando de frescura. O meu aqui está minimizado aqui. Aí eu não consigo ver. Aí se eu quiser ver o que vocês disseram, é só eu apertar aqui no chat, aí aparece de novo, entendeu? Aí eu consigo minimizar. É sim. Tá? Certo? Vamos vendo aí se vocês conseguem minimizar. Eu acho que cada um tem uma operação diferente com o chat, certo? Vocês conseguem manejar aí. Ok? E a principal ferramenta de eu saber como é que vocês estão entendendo é pelo chat. Então, eu minimizei aqui. Quando eu quiser ver de vocês, é só apertar aqui e eu consigo ver a resposta. Gente, Então, se eu vocês quiser, só clicam no minimizar. chat, aí tem uma setinha de cabeça para baixo lá em cima, vocês colocam um close. Isso aí vocês, então, né? O meu não tem como não. Chat. No meu também não tem como, não. Para quem tá no celular é mais difícil, o computador é mais fácil de mexer. No computador é só minimizar e o arrastar. No computador você consegue arrastar para o meio. É só ativar o mudo. Não consigo colocar o chat. No chat, no computador eu consigo arrastar para o meio, consigo colocar de lado. Mesmo assim, se estiver atrapalhando, aí eu coloco, minimizo. Vejam se tem um sininho aí lá Tem em cima. chat, não tem não. Então vocês têm que ver aí mais ou menos. Certo? Ou qualquer coisa eu vejo como é que bloqueia, aí na próxima aula eu... Vamos lá que nós temos 4 minutos. Ok? Daqui a pouco eu coloco o outro link. Eu abro outra reunião e coloco outro link no Classroom. Certo? Então, vamos lá, vamos para outro slide. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo mais simples. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo 2. O pessoal dos outros oitavos, sem ser o oitavo D, já viu. Certo? Então, quanto devo pagar por 380 centímetros de uma fita que custa 2,50 metro? Então, primeira coisa. Então, você tem que interpretar a questão e saber o que vai fazer. Primeira coisa, você está tratando de metro aqui, ó, e centímetro aqui. Então, ou você trata de metro ou trata de centímetro. Certo? Então, se eu estou dizendo que um metro custa 2,50, como é que eu vou fazer 380 aqui? Não. Primeira coisa, você tem que fazer transformar 380 centímetros em metros. Ok? Então, centímetro para metro, você divide por quanto? Por 100 ou desloca a vírgula 2 casas. Para a esquerda. Se você olhar lá, régua, centímetros para metro, 2 casas. Você divide por 10, depois divide por 10. Ou divide por 100, ou desloca a vírgula 2 casas. Né? Então, deslocando a vírgula 2 casas, 1, 2, então 380 centímetros é a mesma coisa de 3,8 metros. E o cálculo? Se 1 metro custa 2,50, 3,8 custam quanto?
Bom, se 1 metro custa 2,50, então 3,8 custa, você vai fazer a multiplicação. 3,8 vezes 2,50, 9,50. Certo, gente? Alguma dúvida nessa aí? Deixa eu abrir o chat. Aí eu consigo abrir aqui, ó. Peraí. Alguém disse um palavrão aqui. Alguém disse um palavrão? Deixa eu ver quem foi. XXX. Deixa eu ver quem foi que disse um palavrão. Alguém ouviu um palavrão aqui. Cadê? Como é que o chat fica gravado, hein? Esse aqui, XXX, vai ser bloqueado para a próxima aula. Eu não vou... Cadê o outro? Quem mais que disse aqui? É João Augusto. É João Augusto? Ô, rapaz, só podia ser João. Mas eu vou ver se foi ele mesmo. Mas eu consigo ver no chat. Pronto, aí no próximo, XXX e o outro, eu vou ver aqui bem direitinho. Quem foi? Aí eu bloqueio. Não assisti mais nenhum. Eu não vou tolerar palavrão na minha casa, vou tolerar De palavrão novo, no chat bicho. aqui. Quem foi? Ah, rapaz. Esse aqui, XXX, já foi. Disse um palavrão. Disse palavrão na frente das meninas. Vergonha, cara. Essa aqui isso é bonita, hein? Eu não sei quem foi que disse o outro, mas eu vou ver no chat bem direitinho. Tô conseguindo ver. Vamos lá. Certo? Então, aqui é a nossa próxima... Deixa eu ver se tem outro. Não. Nosso próximo exemplo vai ser esse aqui. O triatlo é uma modalidade esportiva na qual o atleta participa de 3 etapas. 1.700 metros de natação, 500 km de bicicleta e 12 km de corrida. Quanto mede em quilômetros todo o percurso da prova? Certo? Então, aqui você vai fazer uma soma. Eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui, certo? Deixa eu só fechar isso aqui. Aí eu abro novamente e vejo se tem como silenciar esse chat. Mas não tem não, é vocês que fazem isso, vocês que minimizam. Certo? Então, fiquem atentos ao Google aí. João Augusto João não vai Augusto. assistir a próxima aula. Isso é bom ou é ruim? Pronto, travou. Obrigado. Vamos lá. Então, a primeira coisa é transformar 1.700 metros para quilômetros. Aí a transformação. 1.700 metros dividido por 1.7 quilômetros. Certo? Não sei nem se eu converti o outro. Tá? Me converti no... Depois, transformar o quê? 500 hectômetros de bicicleta para quilômetros. A mesma coisa. Hectômetros para quilômetros, vai transformar 500 hectômetros para quilômetro. Eu vou ver quem disse palavrão na próxima aula e bloqueio. Será que João está aqui ainda? Ah, coloquei para a próxima aula, eu nem sabia. Aí vai ser 500. Se você pegar hectômetros para quilômetros, você divide por quanto? Divide por 10, né? Então, 500 dividido por 10 igual... 500 dividido por 10 é 50 quilômetros. Então, agora é só somar tudo. Aí. Deixa eu colocar tudo no... Peraí, deixa eu colocar na ordem. 1,7 da natação, mais 50 da bicicleta, mais 12
da corrida. 50 mais 12 dá 62, mais 1,7, eu acho que dá 63,7. Deixa eu só confirmar aqui, né? Porque às vezes minha... mais 2, 63,7 quilômetros. Então, o percurso total da prova. Certo? Quero que vocês prestem atenção só no que vocês vão responder. Claro que alguns vão responder, outros não. Mas quem quiser responder, eu começo aqui. Aqui. A apostila que eu mandei para vocês é essa daqui. Ó. Você tem primeiras medidas. Então, você vai começar com a medida de comprimento. Né? Aqui, primeira medida de comprimento, sistema internacional. Tal. Então, comprimento, aqui aquela escala que eu botei para vocês. Ó. Então, tá aqui as transformações. Aí você tem medidas de massa. Não se preocupe com isso aqui ainda. A gente vai ver só medida de comprimento. Certo? Aqui, página 15, eu acho. Então, tem várias medidas de comprimento aí. Vocês tem que para todos fazerem, viu? Os oitavos. Nem ainda 9 questões para vocês fazerem. Beleza. Tem algumas coisas já combinadas, mas se vocês quiserem fazer outras coisas, certo? E fazendo nas próximas aulas, ok? A aula vai acabar agora, mano. Tem 9h50. Não precisa mandar no Classroom, não. Só para vocês fazerem. Eu vou corrigir com vocês aqui. Ok? Você já passou no oitavo? Passei não. Essa lista aqui, não. Certeza que eu não passei. Medida de massa só nas próximas. Eu quero resolver essa lista aqui primeiro. Ou na próxima aula eu vejo medida de massa, aí a gente faz toda essa lista aqui, porque você tem medida de massa também. Tá aqui 100 gramas, 500, 50, e é rápido. A gente dá um pouquinho de medida de massa, que é parecido com aqui medida de comprimento em relação à transformação, é a mesma coisa, certo? Vocês olharem a lista lá, medida de comprimento, depois a medida de massa. Certo? Então, vocês fazem, a gente vê, dá uma olhadinha em medida de massa, mas a gente na próxima aula, sexta-feira, eu coloco um pouquinho de medida de massa e a gente faz algumas questões daqui. Ok? Certo? Então, até sexta-feira. Então, bom final de semana para todo mundo. Valeu.